Tá, vamos estudar agora essa tela, que é a tela para efetuar os pagamentos e encerrar a venda, né? Bom, a princípio eu tenho nessa tela aqui um grid, vai ser o grid de valores. O que é que vai ser carregado nesse grid de valores aqui? Vai ser carregado esses tipos de pagamento aqui, tá? Dinheiro, cartão, cheque, ticket, contravalo e outro. Nesses labels aqui, veja que são labels normais, né? Eu vou colocar aqui os totais que estão vindo da tela do caixa. Eu tenho aqui esse componente Enter as Tab, a gente já sabe para que ele serve, né? E tenho aqui um CDS valores, que vai ser através dele que eu vou carregar os dados aqui. Então, vamos analisar com bastante calma essa tela, porque ela é muito importante, tá? Primeiro de tudo, né, quando o formulário ele for criado, esse método aqui, form create, o que vai acontecer? Eu tenho aqui umas variáveis, a variável total venda, uma variável pública, e a variável id venda, também uma variável pública. No form create, eu seto esse uma variável aqui para 0, total venda eu também seto para 0, eu instancio o tipo pagamento controle, ele vai abrir esse controller do tipo de pagamento, que eu tenho dois métodos aqui, o método consulta e o método consulta pelo ID. O que é que faz o método consulta? O método consulta, ele seleciona os tipos de pagamento, ele ordena pelo campo TEF. Por que isso? Porque os tipos de pagamento de cartão vão ficar por último, tá? No caso do TEF discado, os pagamentos que são realizados por cartão, no caso se você estiver realizando aí vários pagamentos, numa mesma venda, você está realizando o pagamento com mais de um meio de pagamento, o cartão ele tem que ser informado por último. Então, para facilitar a nossa vida, nós já vamos ordenar colocando o cartão por último. Então, ordeno por TEF e depois por ID. E eu abro o que tipo de pagamento que está lá no Data Module. Vou abrir esse que tipo de pagamento aqui. Ok? Depois disso, eu vou configurar esse cliente dataset aqui, o CDS valores. Eu fecho ele, eu limpo as definições de campo, depois eu crio o campo descrição, o campo valor, o campo ID e crio o dataset. Tá? Depois eu configuro o display format do campo valor com essa máscara. Defino o cabeçalho da grid. Então, no item 0 da grid, eu vou colocar a descrição, tamanho 130. No item 1 da grid, vou colocar valor. Vamos observar aqui F7. Tá? Então, descrição e valor. Eu não quero exibir a coluna ID. Eu vou precisar do ID, tá? Mas eu não quero exibir essa coluna. Então, eu coloco visible false. Ok. O que tipo de pagamento? Que tipo de pagamento ele foi aberto aqui? Vou deixar meu método consulta. Então, eu vou para o primeiro registro e faço um laço aqui. Enquanto não chegar no final da tabela, eu adiciono um registro em CDS valores. Tá até duas vezes aqui. Vou tirar um deles. Adiciono um registro em CDS valores.
Depois, no campo 0, eu coloco a descrição. No campo 2, eu coloco o ID. E no campo 1? O campo 1 é o campo valor. Eu não vou colocar nada porque é o usuário quem vai informar isso aí. Tá? Perceba que eu estou usando aqui um CDS, um cliente dataset nesse formulário, mas eu não estou persistindo dados com ele. Tá? Sempre que eu utilizo aqui o cliente dataset de forma visual, é apenas para exibir dados. Ou eu estou trazendo os dados do banco diretamente, no cliente dataset, fazendo uma consulta, ou então eu estou manipulando o cliente dataset para facilitar aqui a minha vida, como é o caso dessa tabela aqui, tá? Desse formulário. Ok, post, passo para o próximo registro e vou fazendo isso com todos os tipos de pagamento. Nesse caso aqui eu tenho 7 tipos de pagamento. Tá? Então, de dinheiro até cartão de crédito, eu carreguei os tipos de pagamento aí nesse cliente dataset que está vinculado a essa grid aí. Ok? Configura a coluna da descrição para não ser alterada. Então eu coloco o grid valores coluna 0, que é a coluna da descrição aqui, read only true. Tá? Então se o usuário tentar alterar aqui dinheiro, ele não vai conseguir. Beleza, isso acontece tudo no form create. Logo depois do form create vem o form activate. O form activate eu seto a cor e já preencho os valores, tá? Então label total venda, que é esse label aqui, eu formato o valor e pego o valor da venda que está na venda cabeçalho lá em o caixa. Label desconto, que é esse aqui, eu também formato o valor e pego o desconto que está na venda cabeçalho. Aqui eu faço um if. Se a taxa de acréscimo da venda cabeçalho for maior que 0, aí eu vou fazer um cálculo para calcular o valor do acréscimo. Se a taxa de desconto for maior que 0, eu também faço um cálculo para calcular o desconto. Tá? Acréscimo. Eu coloco o valor que está em acréscimo, cujo cálculo eu já fiz aqui. Se é que o usuário ele informou uma taxa, se ele não informou uma taxa, ele informou o valor, então eu não entro nesses ifs e eu já vou ter o valor armazenado aqui. Tá? No desconto eu coloco o valor que está em desconto. No total a receber, que é esse aqui, eu coloco o valor da venda mais o valor do acréscimo menos o valor do desconto. Ok? Em total venda, que é a variável que eu criei aqui em cima, eu coloco o valor do total geral que vem de o caixa. E em ID da venda, que é uma variável que eu também criei aqui em cima, eu coloco o ID que vem do venda cabeçalho lá no caixa. E chamo o método foco no grid. O método foco no grid, ele dá um first em CDS valores. Significa que se eu tiver com o foco aqui, se eu tiver com o cursor aqui em cartão de débito, por exemplo, pressionei F12, tá, colocar, pronto, já deu para a gente perceber, né? Eu vou pressionar F12, o foco está em cartão de débito, não foi informado nenhum valor. O sistema disse para mim, os valores pagos pelo cliente não são suficientes para efetuar o total do pagamento. Depois disso daqui, eu vou chamar o foco no grid. Então ele coloca lá para o início. O first coloca o cursor lá para o início da minha grid. Tá? Seto o foco na grid de valores e coloco o foco no campo de número 1, que é esse campo do valor aqui. Ok, então já vimos o form create, já vimos o form activate. Form close eu vou fechar o CDS valores e vou liberar tudo da memória. Form keydown. Se eu pressionar F12, eu chamo o método confirma pagamento.
grid valores.keydown. Se eu pressionar Enter, se o índice que tiver selecionado for o 0, ou seja, se for o do dinheiro, eu seleciono o índice da direita, né? O índice selecionado mais 1. Por exemplo, o usuário está aqui em ticket, contravale. Pressionou Enter, ele vai para a esquerda, para a direita. Ok? É isso que está fazendo esse código aqui. Se não, se o índice não for o índice 0, e se eu não estiver no final do arquivo, eu vou para o próximo. Se eu já estiver no final do arquivo, eu vou para o primeiro. Como assim? Então eu vou dando Enter, ele vai descendo. Estou no final do arquivo? Não. Vai para o próximo, vai para o próximo. Cheguei no final do arquivo, pressionei Enter, ele vai para o primeiro. Tá? É isso que está fazendo esse código aqui. Botão confirmar, mesma coisa do F12, ele vai chamar o método confirma pagamento. Que é esse método aqui. Vamos analisá-lo agora, tá? No método confirma pagamento, eu vou ter aqui um i, possivelmente para interar aqui em algum laço. Vou ter total, valor dinheiro, troco e total a receber, variáveis do tipo double. Tipo pagamento total é tipo pagamento VO, e tem o total tipo pagamento, que é o total tipo pagamento VO, representando a tabela tipo pagamento e total tipo pagamento. Transação com TEF booleano. Então tá, primeiro eu digo que a transação com TEF é falsa. 0 as variáveis, total a receber é igual ao label total a receber.caption. E o tipo pagamento é o tipo pagamento VO.create. Lista total tipo pagamento. Então eu vou ter uma lista com os totais de tipo de pagamento, né? Estou instanciando a lista aí. Se o CDS valores estiver no estado de edição, eu dou um post. Então, por exemplo, se o usuário digitar aqui 20, está em estado de edição aí, né? Se eu pressionar F12, ele dá o post para ele gravar essa informação, e ele vai dizer que os totais, os valores pagos pelo cliente não são suficientes para efetuar o pagamento ainda, né? Retornando para cá, eu desabilito o CDS valores para eu não perceber que o cursor está varrendo toda essa grid, tá? Disable Controls. Vou para o primeiro registro. Enquanto não chegar no final do CDS valores, ele vai fazer um laço aqui. Eu faço o seguinte: se o campo valor for maior que 0, é porque o usuário está fazendo algum pagamento ali, né? Vou colocar 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Ele vai fazer o laço agora, F12. Então ele chegou no primeiro. É maior que 0? É. Então, se o primeiro é maior que 0, aí no caso dinheiro, o que ele faz? Ele instancia o total tipo pagamento, ele pega a variável total e incrementa com ela mesmo mais o valor que ele acabou de pegar aqui. Ok? Tipo pagamento control. Ele instancia o tipo pagamento, o controle do tipo de pagamento, né? E agora ele vai consultar o tipo de pagamento pelo ID. Então, tipo pagamento. Ele vai chamar o consulta pelo ID e vai passar o ID que nós definimos quando nós criamos o CDS valores aqui. Olha. Então, esse ID ele serve para alguma coisa, né? Quando eu criei aqui os tipos de pagamento, né? Eu coloquei a descrição e coloquei o ID. Tá? O ID não serve de forma visual para mim, mas ele serve nesse momento quando eu vou fazer essa pesquisa. Então tá, eu estou em dinheiro. Eu quero consultar o tipo de pagamento pelo ID e quero que os dados
retorne para essa variável tipo pagamento. Consulta pelo ID. Então ele vai pegar um tipo de pagamento, vai colocar lá o ID, o código, a descrição, a informação se tem TEF e o imprime vinculado. Retornou para mim, esse tipo de pagamento ele já está populado. Então ele vai verificar agora se o tipo de pagamento é do tipo dinheiro. Se a descrição desse tipo de pagamento for dinheiro, então eu vou colocar na variável valor dinheiro o valor que foi digitado lá. Tá? Se o tipo de pagamento TEF for igual a sim, a transação com TEF eu vou setar para true. Ok? E agora eu começo a setar os dados em total tipo de pagamento. O ID da venda, o ID do tipo de pagamento, o valor, o código do pagamento, se tem TEF, se imprime vinculado, a descrição e adiciono numa lista. Nesse caso, essa minha lista aqui, nesse meu exemplo, ela está com 4 itens. Ok? Ela vai estar com dinheiro, cheque, ticket e outro. Muito bem. Próximo, continuo o laço até chegar no final do arquivo. Chegou no final do arquivo, habilito novamente o CDS valores. E aqui eu faço o teste. Total, eu estou aqui sempre incrementando o total. Esse total é menor que o total a receber? Se for, valores pagos pelo cliente não são suficientes para efetuar o total do pagamento. Foco no grid. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Vamos colocar agora de uma forma diferente. 50. Será que já dá? Ainda não. Tenho 60 mais 50. Vamos colocar 60 aqui. Agora vai dar. Mas eu vou pressionar no não aqui, tá? Então, se o total for maior ou igual ao total a receber, aqui eu já calculo o troco. Troco é igual a total menos total a receber. Se a transação com TEF for igual a true e o troco for maior que zero, transação com dinheiro e cartão não pode ter troco. Foco no grid. Se não, se o troco for maior que o valor do dinheiro, recebimento é maior. Corrija os valores. Como assim? O troco maior que o valor do dinheiro. Vamos tentar simular isso aqui. Olha. É 117,50. Então vou colocar aqui 100 no cheque. Vou colocar 15 no ticket. Já está dando 115 aqui. E vou deixar 60 em dinheiro. Vai ter um troco de 57,50. Tá ok. O cara deu 60 reais em dinheiro lá, não sei nem porquê. Podia ter dado aí 5 reais que resolveria. Vamos no outro caso aqui. Se nós fizermos assim, vamos colocar 10 em dinheiro, 115 no cheque e 15 reais de ticket. Agora sim. Recebimento a maior, corrige os valores. Porque o troco vai ser maior que o valor do dinheiro. Tá? Então tem o recebimento a maior aí mesmo. Agora se eu colocar aqui 5 reais, ainda vai dar problema. Se eu zerar esse cara aí sim vai dar certo. Tá? Então esse é o teste que está sendo feito aqui. Então se finalmente ele passar por tudo isso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar o valor final no venda cabeçalho, como total a receber, o valor recebido como total, o troco como a variável troco. No label total recebido eu vou atualizar para o total, no label troco eu vou atualizar como troco. Eu vou habilitar o panel encerra venda, que é esse panel aqui. Habilitar não, vou colocar ele visível, Vou trazê-lo para frente e vou setar o foco no botão sim. Até aqui nós vimos todos os procedimentos, Ok. Então se ele clicar no botão não, ele põe o panel encerra venda
o visible para false e jogo o foco no grid de novo. Então vou clicar no não, foco no grid. Se ele clicar em sim, ele vai de novo aqui utilizar o total tipo pagamento. E vai fazer aqui alguns testes, tá? Se o desconto for maior que 0, eu já chamo o subtotaliza cupom, passando o desconto vezes menos 1. Porque esse parâmetro que eu passo para o subtotaliza cupom, se for desconto, tem que ser negativo. Se o acréscimo for maior que 0, eu já subtotalizo o cupom, passando o valor do acréscimo. Se não, eu subtotalizo o cupom com 0 mesmo, tá? Agora sim eu vou correr a lista total tipo pagamento. Então eu pego o primeiro item da lista, o item que está corrente, né? No caso aqui, quando o i for igual a 0, o primeiro item, e instancio um total tipo de pagamento para aquele item lá. Se o tipo de pagamento for TEF, né? Então se tem TEF, o que eu faço? Eu inicializo o ACBRTEF passando o tipo do gerenciador padrão. ACBRTEF tipo, estou passando um aqui, que é o TEFDIAL. Depois eu chamo o comando CRT, venda no cartão. Passo o total tipo de pagamento valor, passo o código de pagamento e passo o número do COO, que eu pego do SF, tá? Se não, né, se o tipo de pagamento não for TEF, aí eu efetuo a forma de pagamento, normalmente, passando o total do tipo de pagamento. Tá? Depois que eu faço isso, eu finalizo o cupom e imprimo as transações pendentes, são os comprovantes não fiscais vinculados. Gravo os detalhes no banco de dados, chamando o método grava_totais_venda, passando a lista de total de pagamentos. Então, grava_totais_venda, o que é que vai fazer? Ele vai correr a lista total pagamento que eu passei e ele vai inserir em SF total tipo de pagamento todos os pagamentos que foram utilizados para efetuar, para finalizar aquela venda, né? Então você vai ver que existem vendas aqui que tem mais de que um tipo de pagamento. Essa aqui é uma, olha, a venda de número 298 foi paga com o tipo de pagamento 1, tipo de pagamento 4, né? Venda 302 também. Certo. Aqui ele vai gravar o NSU, se ele tiver vindo, né, que é aquele número sequencial único. Nós gravamos para estornar um pagamento, tá? No caso do cartão. E aqui tem um to-do. Esse é o melhor lugar para gerar o R07. O que é mesmo o R07? O R07 é o detalhe do cupom fiscal e do documento não fiscal, meio de pagamento. Tá? Então, como eu estou criando aqui, se for venda no cartão, um documento não fiscal vinculado, né? Nesse caso aqui eu tenho que gerar o R07. Mas aqui é o melhor lugar de fazer isso. Fica aí o to-do. Tem outro to-do também. Como fazer o controle dos estornos? Tá? Fica aí essa questão para nós discutirmos no EAD. Voltando na tela efetua pagamento. Depois que eu gravei os totais da venda, eu chamo aquele método lá que conclui o encerramento da venda lá no Fcaixa. Você lembra dele, né? Onde eu chamo o encerra venda. No encerra venda eu atualizo a venda, passando aí o parâmetro F e todos os demais parâmetros que são necessários para o encerramento da venda, tá? E aqui tenho 3 to-dos. Primeiro, fazer os roteiros de testes do TEF, Amex, Visa, Master e Hiper junto com os participantes. Acompanhamento via EAD. Nós vamos ter um vídeo mais à frente onde eu vou explicar isso aqui detalhadamente, tá?
No entanto, é muito importante que você, como participante, faça esses testes, todos eles. Mais uma vez, eu vou repetir, se você vai fazer a homologação do TEF, você tem que entender isso aqui 100%. Você não pode ter dúvida, ok? Outro to-do. Qual seria a melhor estratégia para compra com múltiplos cartões? Por exemplo, uma compra rateada entre vários amigos. Se nós observarmos aqui, eu carreguei os tipos de pagamento, mas aqui não tem como eu separar esse cupom para vários cartões. Digamos que nós estamos fazendo uma compra, eu estou com 4 amigos, eu e mais 4 lá. Deu R$100, cada um quer dar R$20 para fechar aquele cupom. Do jeito que está feito aqui, não tem como a gente fazer isso não. Então vamos discutir essa questão no EAD, como é que a gente vai modificar isso aqui para fazer a venda com múltiplos cartões, tá? E, se for necessário, estornar um pagamento, como é que a gente deve fazer? A gente já sabe qual é o comando que a gente tem que mandar, um daqueles comandos do TF lá. Mas, e aí? Será que eu tenho que criar, será que nós temos que criar um novo campo aqui na tabela de tipo de pagamento, onde vai ter lá o status do pagamento? Não, esse pagamento está ok, foi efetivado, ele foi cancelado. Será que a gente tem que fazer isso? Então a gente vai discutir com muita atenção esses 3 to-dos, tá? Para que a gente possa fechar essa tela de efetua pagamento. Ok?